Eles 4, que é Educação Multilingüe e a Década Internacional das Línguas Indígenas. Eu vou começar daqui da minha esquerda, daqui até a ponta da mesa. Já vou chamar o Wikifrane para também vir vindo, que eu vou apresentar lá na sequência. Aqui à minha esquerda, imediatamente, tem Evandro Bonfim, que é jornalista, antropólogo, linguista e pesquisador do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é integrante da Comissão de Línguas Indígenas da Associação Brasileira de Linguística e faz parte do grupo de trabalho de transmissão de línguas indígenas e construção de resiliência da Força-Tarefa Global da Década Internacional das Línguas Indígenas da Unesco. Passando aqui por trás de mim agora... Temos Wikifrane Tapuia Tarairiu, que é indígena do povo Tapuia Tarairiu, professora de Quetzecrá no território Tapuia Tarairiu e artesã. Ao lado dela, aí tem alguém subindo aqui para vir para trás da mesa que eu não vou saber apresentar, mas ela pode vir, ficar muito à vontade. Ao lado de Wikifrane, Diego Aguaçu, professor de Tupi no território indígena Mendonça Potiguar, João Câmara, indígena Potiguar e Birapi, e licenciado em Ciências Sociais aqui pela UFRN. Ao lado dele, Altaci Cocama, indígena do povo Cocama, professora do Instituto de Letras da Universidade de Brasília e primeira representante dos povos originários a compor o quadro docente da instituição. Atualmente coordenadora geral da Articulação de Políticas Educacionais Indígenas do Departamento de Línguas e Memórias Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas. Ela possui trajetória ligada ao ativismo e foi uma das responsáveis por fundar a Gerência de Educação Escolar Indígena de Manaus, pasta que chefiou em 2017, e administrando então 22 centros de línguas e 4 escolas voltadas à população Cocama e à população indígena de Manaus. E lá na outra ponta, a Nari Pataxó, indígena do povo Pataxó, da Bahia, membro do grupo de pesquisadores Pataxó Chohan, mestra em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, e atualmente doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem um teto aqui de algumas poucas horas para conversar. Eu vou ser razoavelmente rigoroso com o tempo, só para a gente ter espaço de debate, mas eu quero começar mencionando algo que todo mundo que já sentou aqui nessa mesa esses dias também disse, que é a alegria da inauguração, do lançamento dessa licenciatura intercultural aqui na UFRN. Desde o primeiro dia a gente tem visto a luta, as décadas já de articulação política das comunidades indígenas do Estado. Então a gente fica muito satisfeito, como parte da universidade, como parte da UFRN, de estar conseguindo articular institucionalmente esse espaço para iniciar um processo que a gente espera que seja bastante duradouro de formação em educação intercultural indígena aqui na instituição. Uma das coisas que eu acho que vai ser bastante proveitosa essa mesa, e aí eu já menciono isso para que os nossos participantes daqui tenham essa noção, a dimensão, a importância do debate sobre educação multilingüe, políticas linguísticas, línguas indígenas, na educação intercultural aqui da instituição da licenciatura, é que a proposta que está sendo implementada agora da licenciatura intercultural indígena aqui na UFRN é justamente de enfatizar a dimensão das línguas indígenas, das línguas e literaturas indígenas. Então, para o nosso corpo discente, os indígenas, professores indígenas que estão entrando aqui como licenciandos, e para o próprio corpo docente que está compondo
esse curso, né, que está fazendo parte desde a elaboração do projeto pedagógico e agora, daqui em diante, assumindo os componentes curriculares, essa é uma temática muito sensível, muito necessária e também muito nova e muito desafiadora, né? Eu sou antropólogo, mas daqui a pouco, com a ajuda de Evandro lá e do Museu Nacional, eu me formo mestre em Linguística e Línguas Indígenas, tenho trabalhado um pouco com essas coisas também, com essas dinâmicas, essas dimensões, e a gente percebe a dificuldade institucional e disciplinar que é se compreender processos de educação intercultural com o processo de revitalização, ensino, retomada linguística, e tudo isso ao mesmo tempo lidando com outras dificuldades, que são as dificuldades institucionais. Então essa mesa ela tem esse caráter central aqui para a licenciatura. Eu quero passar a palavra primeiro a Luiz Flânio, pode começar falando, depois Diego Iguaçu, e assim sucessivamente. O que vocês acham? Sim? Apresentando aqui nossas experiências. A gente vai ter 20 minutos para cada uma das falas, tendo 15 minutos aí, eu aviso que faltam 5. Tudo bem, pode ficar até 20 minutos. E assim a gente abre mais para frente uma rodada de debates e perguntas, enfim, participação também da plateia. Tá? Fique para a gente, fique à vontade. Boa tarde a todos. Me chamo Luque Flame, sou do povo Tapuí e Tarariú, da comunidade Lagoa do Tapará. Representante da minha comunidade é a cacica Francisca Bezerra. E temos outro. E outro, né, porque está aqui representando nossos companheiros aqui, né, de luta, né. Isso para a gente é bem gratificante. Durante muito tempo, a nossa história indígena sofreu muitas limitações. Parte da mesma foi colocada em esquecimento. Os costumes, os ideais aqui trazidos pelos pesquisadores acabaram se espalhando em uma onda de fatores, entre eles a escravidão, o genocídio e a apropriação da cultura. Fizeram com que nossos ancestrais e, consequentemente, um processo de das épocas, com o passar das épocas, isso foi mudando. E felizmente a nossa história não se apagou por completo. E agora um processo de reavivamento se faz cada vez mais forte entre os povos indígenas, presente no Brasil. Cada dia é uma conquista. E nós, povos tarariús, a gente está muito feliz porque a gente está fazendo o reavivamento da nossa língua, Quetzecrá. Esse reavivamento para a gente é muito importante. E com a ajuda de muitas pessoas que estão nas universidades, que estão até em outros países, em outras cidades, isso se dá muito como se fosse aquela mão na roda, né, para a gente que está aqui. E a gente, na escola, a gente tem feito um trabalho com as crianças, né, um trabalho onde as crianças elas conseguem identificar algumas imagens, reproduzir e aprender na língua. E durante um bom tempo a gente usou a língua, o nome Brobó, porque vem lá dos Cariri, né? E hoje a gente sentiu a necessidade que essa nossa língua tivesse um nome próprio. Por quê? Porque enquanto ela tivesse como nome Brobó, a gente ia ter sempre que pedir licença para a pessoa do povo Cariri. E sendo com o nome próprio da gente, a nossa cacica ela pode assinar nossos papéis em relação a isso, nossas lideranças, né? Então isso é um avanço. E aí muita gente não entendeu o porquê do Quetzecrá. E o Quetzecrá, né, ele veio com uma sugestão de nome dado o que mais parece com o povo Tarariú. E aí foi o seguinte: o povo Tarariú, eles habitavam o litoral
e eles precisaram sair do litoral e ir para mais longe devido à violência. Então eles foram cada vez para mais longe, para o Seridó, para o Sertão. E aí ficou o nome Quetzecrá, língua do povo do sertão. Então é uma coisa que ficou bem mais parecida, né, com a nossa história, e ficou esse nome, um pouco difícil, né? Porque nós sofríamos muito preconceito, nossos ancestrais sofriam muito preconceito porque chamava povo da língua enrolada. Então isso era muito preconceituoso, né, naquela época. Então imagine só, naquele tempo, ser proibido de falar a sua língua, porque era difícil de entender. Então o diálogo entre as pessoas era bem difícil. Então, claro que isso provocava um pouco de falta de compreensão. E aí, isso nas escolas, a gente já está adaptando. A gente fez adaptações na escola, começamos no CEMEI, onde a nossa gestora está aqui presente, Linete dos Santos. E isso se deu lá atrás, ainda quando a gente ensinava o Brobó, e começou no fundamental. Hoje o CEMEI é uma escola indígena de educação infantil. Então agora a gente já tem uma visão mais cuidadosa, porque as crianças são bem pequenas, mas elas já começam a aprender através da música, o toré, uma música do toré indígena, e as palavrinhas. A gente vai trabalhar hoje os animais, e a criança diz qual animal que quer desenhar, e a gente vai lá e faz um animal. Se ele quiser desenhar o jacaré, a gente vai ensinar para eles que o jacaré se chama urural, a palavra solta, né? E aí como se dá esse trabalho? Contínuo, né? Não é só hoje que a gente vai falar do jacaré. E aí a gente usa bastante os elementos da natureza, né? A mãe terra, trabalha a família. Eu até trouxe alguns desenhos e coloquei lá fora das crianças, né? Uma criança representou o sol, outra a família. E assim são feitos esses processos, né? E assim, é muito complicado, porque a gente ouve muita coisa, até dos nossos parentes próximos. Mas o povo, lá não sei de onde, fala fluentemente. Sim, mas o povo fala fluentemente. Por que que fala? Porque talvez tenha mais facilidade, não sei. Não é todo mundo que tem facilidade com toda a língua, né? Então, isso pra gente, assim, é uma crítica. Porque, geralmente, eu não posso pedir para alguém que está fazendo um reavivamento, uma recuperação, que a gente nem pode falar resgate, né? Porque não apagou totalmente. Então, eu não posso pedir para uma pessoa, traduza aqui a Bíblia para mim. Como? Não posso, não tem nem como traduzir uma página da Bíblia, né? Porque é difícil. A gente não tem esse número de palavras ainda. Hoje, o nosso vocabulário está em torno de 2.000 e alguma coisa de palavras, não é isso? E isso para a gente é muito gratificante, porque há um pouco tempo atrás a gente tinha o quê? 200 e poucas palavras, 300. E hoje a gente tem esse quantitativo, é muito bom, né? Está sofrendo algumas mudanças nos pronomes, nos verbos, nos plurais, né? Mas a gente vai chegar lá. Assim como o nosso parente aqui, né, Diego, né, conseguiu levantar essa bandeira, e hoje a gente viu recentemente que essa bandeira foi um sucesso, né? E a gente fica contente pelos parentes, né? E eu acho que já chega a nossa vez, né? E é isso, gente. Tem alguns materiais lá fora que eu trouxe, né? Para quem quiser e estiver interessado ver. Alguns trabalhos feitos pelas crianças. E a gente gosta muito de passar essa língua para a criança, porque eles já sabem como é o nome da língua. Eles falam ainda um pouquinho errado porque são pequenininhos, mas eles ficam bem animados quando falam assim: professora, hoje a gente pode cantar a música cabeça a ombro na língua da gente? Pode. A gente pode cantar a música do Bom Dia? Pode. Então eles estão aprendendo todo dia, né? Gradativamente eles vão aprendendo de pouco a pouco, né? E a gente sabe que a criança de educação infantil é a criança que está ali e ela precisa daquela atenção maior, porque é o primeiro preparo dela, né? Ela está ali naquele momento e ela vai levar o que ela aprendeu para a vida. Então elas já vão chegar na outra escola já
falando alguma coisa, alguma palavrinha. E isso para a gente é muito bom, porque a gente escuta muito, né, as crianças falando: olha que legal, eu aprendi essa palavra lá na outra escola com a outra professora. Eles já grandinhos, né? E isso pra gente é muito bom de ver a criança fazendo isso. E também os pais, eles ficam contentes quando vê isso, né? Quem pega o caderno do filho e vê o material final, quem vai na escola, nas exposições, nas culminâncias, vê como é o trabalho, né? E o trabalho que a gente faz é totalmente voltado para a questão da natureza, justamente para uma coisa corresponder com a outra. E eu acho que é isso que é importante, né? A gente fazer uma coisa que venha marcar essa infância da criança, para poder a criança levar isso e não esquecer, né? É isso que eu tenho hoje para falar. E qualquer dúvida, qualquer pergunta pode fazer, se eu souber responder. Oi. Yapecaruca, Opacatu, Ique Secolnhe, Yapecaruca, Opacatu, Temimboque, Opacatu, Morombo e Sarabé. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Boa tarde para todas e todos os estudantes. Boa tarde para todas e todos os professores também aqui presentes. Xeroribeté, Conhandé, Nhomonguetaçá, Barecé. Eu fico muito feliz por esse nosso momento de diálogo aqui. Meu nome é Diego Acanguaçu, Diego Acanguaçu Diego. Eu sou do povo Potiguara e Birapi, do Vale de Ceará-Mirim. Minha família está no Alto do Sítio, em Aningas, espalhada pelo Vale de Ceará-Mirim. Saúdo a todos os parentes Potiguara e Birapi, de Lagoa Grande, todos os parentes Mendonça, Potiguara, a parentada Paiacu, aos Potiguara do Catu, a todos os indígenas do Rio Grande do Norte, todos os indigenistas também. E seguindo a orientação do meu parente, do meu amigo, do meu camarada Amauri, eu vou começar aqui não apenas falando um pouco da minha experiência, da minha trajetória juntamente com o povo Mendonça, mas vou cantar uma música que a gente traduziu para nossa Angaraíba, para nossa encantada, para nosso encantado, para Caipora. Taiteca ape Caipora, taiteca ape Caipora, Caamundoara Ixé, só xerendi urama, só xerendi urama, cangatarama saguera a cangatarama saguera Ainda bem que o microfone não falhou agora, tem que falar e ficar um pouco quietinho, assim, mesmo balançando o maracá, ele não deu essa titubeada, tentar ficar um pouco parado, porque eu gosto de gesticular muito, mas é uma honra participar desse momento, uma honra estar falando um pouco da experiência que eu tenho com esse movimento de revitalização, de retomada, de reavivamento de idiomas indígenas. Eu que entrei aqui no curso de Ciências Sociais graças ao estudo de línguas indígenas, graças ao movimento indígena que eu encontrei em 2007 estudando línguas indígenas, e tive a certeza de que eu gostaria de estudar essa área, né? Estudar sobre a antropologia, sobre as ciências políticas, para compreender esse processo de apagamento e esse processo de fortalecimento das identidades indígenas. Gostaria aqui também, ainda nos agradecimentos, de mandar um beijo para minha filhinha Tainá, que acabou de chegar. Beijo, papai. Para minha esposa Lorena, que acabou de chegar também. Tainá. Então,
Em 2011, através de um projeto organizado por professoras do território Mendonça, mais precisamente a professora Neide, a professora Chiquinha e a irmã Terezinha, uma missionária católica que tem um trabalho ligado à teologia da libertação, aos movimentos sociais, que inclusive contribuiu com a demarcação do assentamento Santa Terezinha, que homenageia ela na década de 90, né, demarcando essa área pelo INCRA, com um C tão cabuloso de colonização, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E na mesma região do povo Mendonça, que tem o primeiro assentamento da Reforma Agrária do Rio Grande do Norte, que é o assentamento Marajó. Em 2011 eu chego para contribuir através de um projeto chamado Mais Cultura, onde vieram 2 parentes potiguara da Paraíba, o finado pajé Chico Urubu, Toicó Tupanhiruna, e o mestre gaiteiro Zé Bitu. Morou um tempo em Canguaretama também, toca flauta no toré de lá e repassa a ciência da mimbi, da flauta potiguara. E com o toré, a gente também começou a fortalecer a inclusão da língua tupi no ritual do toré. Um ritual que, como muita gente já falou, é importantíssimo para o povo indígena, assim como a revitalização, o reavivamento, a retomada das línguas ancestrais, das línguas maternas, que, como bem falou a parente Wilke Flane, não foram perdidas totalmente, né? Foram silenciadas por uma questão de obrigação, por questão de lei, por uma legislação, mas precisamente no Diretório Pombalino, em 1759, de 57 a 59, foi determinada a proibição de todas as línguas e a monolinguização, olha aí que termo, o uso apenas da língua portuguesa como obrigatório para todas as pessoas do território nacional. Obviamente que as pessoas que estão mais ao norte conseguiram manter seu idioma. Aqui no Nordeste, somente o povo funiô de Águas Belas, de Pernambuco, conseguiu dar essa continuidade e falar até hoje. Muitos povos vêm revitalizando. Alguns têm um material bem amplo registrado, como é o caso da língua tupi, que por muito tempo foi chamado de Tupinambá. A palavra Tupinambá, além do etnônimo, além do nome do povo Tupinambá, quer dizer Tupi, Anama, Imbá. Todo o povo tupi. Por isso que a língua tupi também ganhou esse nome de Tupinambá. E assim como hoje o povo Guarani Yandeva vem tratando do seu idioma, que é o Tupi-Yandeva, chamando ele de Tupi-Guarani. Tupi-Guarani também é o nome de uma família linguística que inclui o Tupinambá, o Tupi Antigo, o Tupi Potiguara, o Nhangatu, o Guarani Paraguai, o Imbiá, o Guajajara, o Camaiorá e inúmeras outras línguas indígenas que garantiram a continuidade desse século de genocídio, pode dizer assim também. Aqui é a posição, pronto, segurei aqui, segurei o ponto. E agora a gente vem com esse trabalho de mais de uma década de revitalização da língua tupi, que vem sendo utilizado não apenas no toré, não apenas como componente curricular nas escolas do território Mendonça, que a princípio era utilizada nos espaços não escolares. Em 2017 ela entra para o ensino fundamental 1. Em 2019 vem para o ensino fundamental 2, em 2021 chega para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos. E a gente segue nesse processo de revitalização, principalmente através da música, da produção audiovisual, do contato em sala de aula com um componente curricular específico da língua materna do Tupi Antigo. Há pouco tempo, no mês passado, tivemos a festa da Pinha, que a nossa querida Rejane, está ali da comunidade indígena Serrote de São Bento, que usou também na festa da Pinha nomes na língua tupi, ou seja, nas festividades
indígenas, elas vêm sendo utilizadas, além da escola, né, espaços, assim como no Toré, nessas festividades. Dia 30 e 31 agora acontecerá a Acajutim Areté. Acaju, o que quer dizer caju? Já sabe que tem uma tinta chamada acaju. Essa é a palavra caju, mais ou menos a cor da minha peruca. Tô brincando, minha peruca não, cabelo de verdade mesmo. E tim é a palavra para nariz, bico ou focinho. Tem um estado chamado Bico de Tucano. Qual é o estado? Tocantins. Tocantins. A palavra tim quer dizer bico também, ponta em alguns casos, e a palavra para castanha, cajutim. E quem puder ir, compareça a essa festividade no dia 30 e no dia 31 e vai ver que desde o banheiro até o bar, até o palco, até no ritual do Toré, em gincanas também é utilizado de forma lúdica, em brincadeira, para estar contribuindo com essa revitalização, né? Brincadeiras simples, no caso lá é uma gincana de pergunta de conhecimento, mas inúmeras outras brincadeiras, desde esconde-esconde, desde brincadeira da forca, né, que você escreve no quadro a palavra, é utilizado para estar fazendo com que as pessoas vão reconhecendo e se familiarizando com o idioma que está na base da língua portuguesa. A língua tupi está na base porque por quase 3 séculos foi usada como língua geral, como língua oficial. Um dos quadros pintados durante o Império, né, pela Academia Imperial de Belas Artes, de Vitor Meireles, mostra um quadro falando sobre, apresentando a imagem de um padre rezando uma missa, e o povo indígena tudo lá prestando atenção, como se no primeiro contato tivesse um diálogo fluido entre esses grupos totalmente distintos, com línguas totalmente diferentes, quando não foi bem assim, né? Foi um contato de estar tateando, estar mapeando, estar mostrando objeto, estar codificando, criando dicionários, criando linguistas, criando um estudo linguístico. E esse estudo linguístico é uma base principal que a gente tem para essa revitalização, uma base catequética. Você tem que estudar o Pai Nosso, tem que estudar catecismo, tem que estudar toda essa questão litúrgica católica. Agora a gente consegue extravasar isso, né? Produzindo materiais. Daqui a pouco eu vou mostrar um que a gente conseguiu produzir no território Mendonça, compilando as palavras utilizadas no dia a dia, desde o xaboque, essa palavra tão dolorosa que eu aposto que vocês estão pensando na cabeça do dedão, no capacete do dedão arrancado com a topada, mas xaboque vem de xé-boque, que pode ser um pedaço teu, xé é meu, e boque pedaço, pode ser um pedaço do cabelo, mas tu imagina só o capacete do dedão. Eu não sei porquê, dá até uma agonia de falar isso, mas outras palavras como, por exemplo, caboclo, que vem de caaboque, que a princípio é um termo para deslegitimar a identidade indígena e dizer, não, você não é indígena mais não, porque você agora foi retirado da mata, o termo caá, assim como caatimbó, fumaça de mato, caapora, espírito, entidade da mata, caatinga, mata branca. Essa palavra esse substantivo tão presente na língua portuguesa, a gente vê também nesse termo que é para falar de pessoas, né, de indígenas, caaboque, né, e você vai questionar a identidade indígena a partir desse termo, a princípio. Hoje a gente tem comunidade que bate do peito e diz, eu sou caboclo, e isso é sinônimo de ser indígena. Por exemplo, os caboclos de Açu. O termo pardo é interessantíssimo, porque a primeira vez que a gente encontra é na carta, na certidão de nascimento do Brasil, né, com todas as aspas, né, ou a carta do Peró Vaz de Caminha, e falando que éramos todos pardos, e isso como sinônimo de indígena. Mas hoje você fica naquela briga, não, pardo, a maior parte da população é parda, então é afrodescendente. Aí uma parte diz, não, pode ser indígena, que de fato pode ser indígena, pode ser afrodescendente, pode ser ambos, mas muitas vezes é utilizado para deslegitimar a identidade indígena, sem compreender esse processo que traz o genocídio como marca principal, não apenas em 1500, 1600, mas inclusive agora,
Inclusive agora o genocídio tá quando a gente toma um cafezinho com veneno, tá quando a gente tem um negócio sujo da energia limpa, né, Guaiá? Você tem uma produção de energia eólica que não contribui diretamente com as comunidades, nem emprega as comunidades uma cana-de-açúcar, né, que chega lá para tirar a floresta nativa do território. Então isso está nesse mesmo movimento que não cessou, continua com a sofisticação, da mesma forma que na ditadura militar se arrancava fio, colocava a pessoa molhada e dava um choque. Hoje a polícia tem arma taser, que você dá um choque até a longa distância. Então tem uma sofisticação da tortura, uma sofisticação do preconceito. E quando trata da questão indígena, o genocídio está nesse não reconhecimento das diversas formas da presença indígena na contemporaneidade. Como fala aquele historiador francês, Michel Desserteau, né? Não sei nem se o nome dele é assim mesmo, que a beleza do morto, se o indígena está quietinho, está petrificado naquele, né, daquela forma que as pessoas gostam de ver, tudo bem. Agora, se está no espaço político, se está debatendo, se está reivindicando questões para o seu povo, desde saúde, aí não, aí assusta, aí é bagunceiro, é baderneiro, né? E tome adjetivo pejorativo. Então, é interessante a gente estar tocando nesse momento, na década internacional das línguas indígenas, que vai de 22 até 32, as parentes vão pontuar bem sobre isso. E tem uma coisa importante, que é essa década que a gente traz de experiência no território Mendonça, de estudar nos espaços não escolares, de passar para o ensino fundamental, de incrementar no Fundamental 2, de trazer para o ensino médio, para a EJA. É importante que a gente pense, por exemplo, como a USP tem um curso de língua tupi ou de línguas indígenas, para a gente, como a gente estava já encafifado, como se fala, porque línguas estrangeiras temos aqui no Ágora, porque não a inclusão de línguas indígenas, já que nós temos o Quetzecrá, que nós temos o Tupi Potiguara, para não usar tupi antigo, pois qualquer língua é antiga. Cada palavra que a gente fala foi falada por milhares, milhões e bilhões de pessoas, toda a língua é antiga. Então, reivindicamos também, assim como a mudança do Brobol, o termo Tupi Potiguara, porque temos a nossa particularidade, temos os neologismos que nós vamos criando para utilizar. E uma vitória importantíssima que nós conseguimos foi nesse ano, nesse mês que nós estamos, Jaci, a palavra lua, e o número 8, a gente pode dizer Imbó-Moçapã, ou então Emboçapã, nessa Jaci Emboçapã, nesse mês de agosto, Coiacê Emboçapã, né? Durante esse mês de agosto tivemos o reconhecimento, a co-oficialização da língua tupi na capital do Mato Grande, em Baixa Verde, nesse município que recebeu o nome do primeiro prefeito e latifundiário da região, João Câmara. Tivemos lá o reconhecimento, a co-oficialização da língua tupi. Isso é um avanço altamente significativo para a gente, porque mostra a nossa presença, mostra a nossa atividade política, social, cultural, e mostra essa nossa articulação que a gente vem fazendo em diálogo com as instituições. E o interessante é que num país com mais de 300 etnias, com mais de 200 línguas indígenas, com 5.568 municípios, eu pesquisei isso aí recentemente, por isso que eu lembro, 5.568 municípios, mais de 300 povos, mais de 200 línguas, apenas 11 municípios têm co-oficializado uma língua indígena. E João Câmara, aqui no Rio Grande do Norte, é um desses 11. Estamos entre os... Isso foi o professor de matemática de Alice que me ajudou. 0,02% dos municípios que está nesse diálogo e nessa atividade de fortalecimento das atividades de revitalização. Quando a gente vê que línguas como o Maori ou simplesmente o hebraico também vem tendo sucesso na revitalização, a gente tem certeza que nós também podemos e teremos esse sucesso, que nós avançaremos. Então, não vou apresentar o materialzinho que a gente fez, porque o tempo já está corrido e tem as outras parentes para falar, mas o professor Glebson vai compartilhar para quem pedir o material. Vou mostrar apenas a capa para vocês, que foi um livro com a ajuda da professora Vânia, que está do lado do Morubixaba, do cacique Dioclésio, está de máscara branca ali atrás, levantou a sua mão esquerda, ainda bem que foi a esquerda, ainda bem que ela está junto nessa com a gente. E a gente conseguiu sistematizar, lapidar e divulgar
esse material que vocês podem pegar, que é uma espécie de dicionário com palavras como essas que eu falei: catimbó, caipora, juá, paçoca, anum, tatu, jabuti, preá, e tome palavra da língua tupi que a gente fala no dia a dia: jandaíra, seramirim, mossoró, taipu, paçoca, pipoca. E temos a certeza, igapó, né, Guaiá? Exatamente, Guaiá. Guaiá, né, aquele caranguejo fantástico e suculento, né, Guaiazinho? Então, eu gostaria de agradecer o espaço, de contar com ajuda para a gente incluir também na cadeira universitária um curso de língua. Tem pessoas altamente competentes, temos universidades que têm, a exemplo do professor Navarro, da USP, que contribuiu com a gente com a produção desse material, que vocês podem pegar, está custando apenas R$50, o professor Glebson está recebendo dinheiro, estou brincando, é de graça. Podem pegar, peçam ao professor Glebson, então para o Leandro Durazzo, que ele manda para vocês. Está nesse computador, joga o computador sem vírus aí e pega para divulgar. Ou então tem, né, Vânia, também, só digitar Miquatiamirim, que quer dizer pequeno livro. E nesse quarto ciclo de estudos e debates em etnologia indígenas, a palavra Coapaba está como logia do que a gente usa para sociologia, para biologia. Por exemplo, Engaquapaba, a gente poderia traduzir como linguística, né? Por exemplo, Ubuquapaba, como geografia, o estudo da terra. Então, é um esforço que a gente tem de estar produzindo material, de estar pensando em neologismo, seja no Quetzecrá, seja no Tupi-Potiguara, e de estar tensionando espaços como esse aqui que nós estamos, para dar mais espaço, dar mais visibilidade, não apenas para rituais ancestrais como o toré, não apenas para outras questões que demandam o movimento indígena, como demarcação territorial, mas também para essas questões simbólicas. No trabalho que nós fizemos agora, em referência ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, na primeira Escola Estadual Indígena do Rio Grande do Norte, que é a do Amarelão, a Escola Estadual Indígena Professor Francisco Silva do Nascimento, nós, como exercício, construímos com os estudantes um ofício para o IFAM, para o nosso querido João Gentil, tomara que ele seja gentil, feito o nome, e solicitando o reconhecimento do toré como patrimônio cultural e material. Então, é um espaço simbólico que a gente busca, assim como a Jurema Sagrada foi reconhecida nesse mês também, para estar desmanchando esses preconceitos, né, para estar abrindo espaço e para estar demarcando o território, para junto e juntas avançarmos. Ao Iabeté PM, muito obrigado a vocês. Toicobé, Yandenha Engipi, viva nossas línguas. Ao Iacatu PM. Yotsurupac, o Diego. Quero agradecer ao Leandro, né? Sou eu? Porque passa para... Desculpa, Tassili, cortar. Eu só falei para voltar para Evandro, porque depois a gente apresenta a discussão sobre a década e a Altaci e a Nari falam. Vamos aproveitar que eu peguei o microfone para dizer que tem um perdido aqui que foi achado. Ó, se alguém estiver procurando esses óculos, eles estão aqui na mesa. A palavra para o Coenda, Coendala, Curá do Mundo, né? Olá pessoal, em Bacairi, né, que é uma língua caribe, que no Nordeste, né, nós tivemos um povo caribe, os Pimenteira, no Piauí, não é? Esperando também a retomada, não é? O desencantamento de tantos povos indígenas, não é? Nesse processo de retomada. Eu vou aqui falar um pouquinho com vocês sobre a experiência de um curso voltado para os povos indígenas e para as línguas indígenas no nível de pós-graduação, não é? Que é o Profirinde, do Museu Nacional. O Museu Nacional, ele foi a primeira instituição, né, a ter
Museu Nacional, que é uma reflexão que eu acho importante a gente trazer aqui, o que é que se faz com esse passado colonial, sob a forma de instituições. Então, o Museu Nacional, ele é um depositório de tudo que foi produzido, ou da maior parte do que foi produzido, do que foi coletado sobre as línguas indígenas. Não é? É no Museu Nacional que estavam os arquivos do Summer Institute of Linguistics, que foi a instituição responsável pelo estudo, pelas ortografias, pelas gramáticas de muitas línguas indígenas. Foi depositado no Museu Nacional. No Museu Nacional, no setor de linguística, está também os arquivos do Kurt, em alemão, Niemann Daju, que também, como a gente sabe, o mapa, né, etnolinguístico, que ainda hoje é a grande referência, né, quando você de mapeamento dos povos indígenas no Brasil, esse mapa, o original, foi depositado pelo Museu Nacional. E mais do que isso, o Museu Nacional é a instituição que vai, como é que se diz, que ela vai cristalizar todo o movimento, não é? Todo o movimento dos viajantes, dos exploradores e depois dos americanistas, que também são os pioneiros dos estudos, são os pioneiros, né, depois que você tem aquela fase missionária do estudo das línguas indígenas, né, que é o glossário do Marchos, os trabalhos do von Stein, né, que foi o explorador do Alto Xingu. Então, o que se faz com essas instituições, com esses acervos, não é? Como é que eles podem ser retomados também, não é? Eu acho isso interessante, gente, porque de uma certa maneira essas questões elas acabam sendo incontornáveis para as pessoas que vão se dedicar a trabalhar as línguas indígenas, não é? Aqui no caso do Quetzecrá, que a gente está colaborando, não é? Um pouco, o Comati, né, fez o pedido de um documento para o CIL com um registro, porque esse documento não foi encontrado nos arquivos do Museu Nacional. Então, na verdade, eu começo essa fala para incentivar todo mundo a ocupar, né? Saber desses acervos, ocupar esses acervos, reivindicar, né? Acho que faz parte dessa mudança epistemológica, essa gestão desse conhecimento, né? Como é que se diz? Você tomar essas questões em outras bases. Mas o que é interessante também é que a partir disso, do Museu Nacional, nós temos a primeira especialização em línguas indígenas brasileiras, que é o primeiro curso realmente voltado para o estudo de línguas indígenas, não é? Só que aí é interessante, esses estudos eles são realizados mais tendo como base dados em línguas indígenas do que a própria lógica das línguas indígenas. E nós temos o Profilint, que é o mestrado profissional, é o mestrado em Linguística e Línguas Indígenas, modalidade profissional, que ele foi criado justamente para acolher os indígenas que fazem a licenciatura, né? Então, já tem experiência de licenciatura, né, como vocês sabem, a mais antiga é da Unemate, né, lá em Mato Grosso, e outras foram surgindo, e os alunos indígenas são formados e não tinha uma pós-graduação que seguisse esse modelo, né, essa iniciativa. Então, por isso que foi criado o Profilint. E o Profilint ele foi criado, um dos pensamentos é que não seria um curso de linguística que você faz numa faculdade de letras, não é? Ele é um curso de linguística que está relacionado à ideia dos 4 campos, não é? A ideia dos 4 campos é que você tem linguística, arqueologia, a etnologia e também o que se chamava de antropologia biológica, né? Que atualmente está mais relacionado
a questão das pesquisas genéticas das populações, né? Que aí você traz os movimentos que as populações fizeram, os lugares de origem, né? Que também é uma parte importante para os estudos das línguas indígenas, para a determinação da questão das famílias linguísticas. Então, mas o que eu queria falar aqui do Profilind é, em primeiro lugar, a concepção de língua indígena que está presente, né? que eu acho importante ser comunicada. A língua indígena, ela não pode se restringir a uma disciplina língua indígena. Língua indígena, ela é um conhecimento transversal a qualquer disciplina. Não é? Por quê? Porque a língua indígena é onde está depositado toda a epistemologia dos povos indígenas. Não é? Então, no Profilind, por exemplo, a gente tem professores de matemática, professores de física indígena, professores de arte. E por que eles vão procurar trabalhar a língua indígena? Não é? Então, um trabalho que a gente sempre faz, né? A gente fez aqui, fez com a Altaci, fez com outras pessoas, por exemplo, é trabalhar o léxico cromático. Não é? O que é o léxico cromático? Todas as línguas indígenas têm os seus termos de cores. Não é? Vou dar um exemplo aqui para vocês dos termos de cores Chavante. O Chavante tem 4 termos de cores: Iá, branco, Iú, preto, Ipré, vermelho, Iúdze, todas as outras cores. Então é interessante que só o fato do Chavante ter um termo que englobe todas as outras cores, conjugando verde, azul e amarelo no único termo, e isso já contradiz o que a gente chama os universais semânticos e os universais perceptuais do espaço cromático. Não é? Que não permite que você combine cores que são opostas, como se elas fossem adjacentes no prisma. Então, por que isso é interessante, gente? Porque isso é uma teoria cromática. Então, dentro da indígena, tem uma teoria científica, não é? Não tem outra palavra. É uma teoria científica, só que é uma teoria científica indígena. Que quando a gente está discutindo, a gente vai encontrar o que é que esse conjunto de dados aqui, ele está, como é que se diz, conceitualmente ele está querendo dizer o quê? Não é? Outra coisa importantíssima, por exemplo, do léxico cromático, em relação para a gente ver, é que talvez haja alguma exceção, né? Mas os léxicos cromáticos em línguas indígenas, eles são todos palavras que a gente chama nomes relativos, ou antigamente se chamava mais termos inalienáveis, ou seja, termos que sempre têm um possuidor. Ou seja, não é possível falar em Chavante, o vermelho é bonito, mas sim aquilo que é vermelho é bonito. E essa mudança, gente, que é gramatical, aparentemente apenas gramatical, é uma questão conceitual. Você não pode separar o fenômeno da cor vermelha do referente que possui e da pessoa que percebe a cor. Então vocês estão vendo como 4 palavras, né? Eu poderia falar mais outras coisas, muitas coisas interessantes. Por exemplo, o termo branco para o Chavante, na verdade, funciona como um termo de não cor, né? O termo vermelho é o termo que engloba uma noção estética, não é? De estética, de plenitude. Então, esse conjunto todo, quando a gente vai trabalhar lá o conteúdo da língua indígena, a gente trabalha como sendo uma aula de artes, né? Como sendo uma aula de física, de óptica, porque aí, né, foi discutida a questão da interculturalidade. A gente compara como é que a teoria ocidental, não é? A teoria newtoniana, não só a teoria newtoniana, né? Porque existem as aplicações comerciais da cor, né? Existe a chamada coluz, né? O sistema RGB, que é o sistema da televisão, do cinema. Existe o sistema o sistema dos pigmentos, né? Que é da impressão. Então, a gente vai que tem na língua indígena, pegando o que tem a partir dos dados da língua indígena, a gente vai discutindo cromáticas e discutindo essas outras teorias e vendo quais são as diferenças
e colocando isso como, como é que se diz, como que é outra forma de colocar, de perceber o mundo, de descrever o mundo. E eu acho que o lugar quando os povos indígenas e a língua indígena vai para a universidade, ele entra nesse espaço reflexivo e dessa construção, certo? E outro ponto importante também que eu queria tocar aqui, né, para levantar a bola para a discussão da década, é o Braslinde, né, que a Altaci e a Anari vão falar mais, mas seria as variantes do português, né, falado pelos povos indígenas. Então, é uma outra coisa importante, né, dentro de um processo das línguas indígenas. Né? Nosso colega aqui falou de todas as violências linguísticas que ainda precisam ser reparadas, né? Precisa que tenha uma reparação da violência linguística que foi cometida contra os povos indígenas, e nesse rescaldo existe o português, né? Português falado pelos povos indígenas, que ele traz um histórico não só da violência, mas da existência, né, dessas populações, e também ele traz elementos, né, dessa língua ancestral. Então, e isso é muito interessante como isso aparece nos trabalhos dos alunos. E aí a grande questão que eu falo tem que se ler a produção dos alunos indígenas nesses cursos. Nas licenciaturas, no caso lá do mestrado, eu acho que ainda se circula muito pouco essa produção de conhecimento indígena. Tá certo? Tem que se ler, tem que ver o que está sendo produzido, e é necessário por isso que é necessário um olhar reflexivo, porque eu vou examinar, eu vou ler aquele material e eu vou enxergar como é que a epistemologia indígena está presente ali no Braslinde, né? Teve que é os dois casos que eu vou falar para vocês, uma dissertação que era sobre epidemiologia, né? Doenças transmissíveis entre os ticuna. E aí o rapaz que fez esse trabalho, o rapaz que fez esse trabalho, ele construiu um questionário, né? O questionário ele aplicou no ticuna, mas apresentou um questionário em português. E o questionário em português tinha uma das perguntas era a seguinte: como a doença pegou você? Como a doença pegou você? Então, quando eu li aquela frase, eu compreendi logo que aparentemente essa frase poderia ser banal. Mas é uma frase que a gente diz correntemente no português? Não dizemos. Essa é uma coisa importante de ser colocada aqui. A gente tem que dar o devido peso às diferenças. Certo? Uma coisa que a linguística formal faz, rejeitando, né, por exemplo, a hipótese Sapir-Whorf, que infelizmente a gente não vai poder falar aqui sobre ela, do relativismo linguístico, é dizer que toda língua pode falar toda coisa, então as línguas se equivalem. Só que a partir do momento que uma língua tem uma série de escolhas estruturais, como diz o Boas, essas escolhas estruturais ela tem um reflexo na semântica, no sentido e na significação. Então, isso não torna essas escolhas banais. Então, quando o rapaz está falando a doença, como a doença pegou você, no português a gente fala, eu peguei gripe, não é? Eu peguei sarampo, eu peguei Covid. O agente é a pessoa, não é a doença. Mas quem conhece um pouco o mundo indígena sabe que a doença tem agência. Existem seres por aí, não é? Que eles se relacionam com as pessoas através do adoecimento, não é? E o clássico é a famosa xamânica, não é? Que o xamã, antes de se tornar xamã, ele passa por um processo de adoecimento. Ou então, uma pessoa, para poder se relacionar com um espírito que vai ser seu guardião, esse espírito primeiro, ele lhe adoece. Então, aí está a lógica epidemiológica indígena, que você vai identificar nesse Braslinde.
Então, o que é que acontece, gente? O que é que acontece? É preciso parar para ler com atenção essa produção e ver o potencial dela. Só que eu acho que nem todo mundo está parando. Por isso que precisa de uma questão reflexiva. Para encerrar, né, um outro exemplo de uma dissertação, essa foi de artes, que o rapaz ele ia apresentar o grafismo ticuna. Só que ele começou a tese dele falando sobre a experiência dele da infância, que uma panela de água quente virou em cima dele, ele queimou toda a pele, todo o corpo, e a mãe dele tratou aquela queimadura com tintura de genipapo. Isso apareceu 3 vezes na dissertação. Quando ele foi fazer a defesa, ele falou novamente a história. E aí, quando eu fui conversar com ele, eu falei, eu entendi por que você está falando isso. Por quê? Porque os processos dos povos indígenas, gente, é a arte, né? Essa coisa que a gente chama, a profissão a gente fala, é uma vocação, né? A gente fala em termos de vocação ou em termos de formação, né? Um estudo formal para você ser engenheiro, para você ser médico, e artista a gente fala de vocação. No caso dos povos indígenas, a gente se dá através de uma transformação do corpo. Então, quando foi aplicada a tintura de genipapo dele, o corpo dele se transformou para ele ser artista. E o mais magnífico da dissertação dele é que ele apresentou grafismos que não tinha no repertório tradicional ticuna. Por quê? Porque ele tinha um corpo capaz de criar novos grafismos. Então, dentro desse contexto, né, de lançamento de licenciatura, que eu coloco aqui para vocês a riqueza que você pode chegar, né? Você pode chegar dessas epistemologias quando você está vendo isso a partir dos processos linguísticos das diversas línguas indígenas, incluindo o Braslind, né? Que as meninas vão explicar para vocês, e as línguas ancestrais. Obrigado. Pecaruca, Yutsurupac, Leandro, quero dizer meu boa tarde a todos e a todas, saudar a mesa, aqui na pessoa da parente Uyuki Flane. Todas as falas aqui foram muito potentes, e eu vou começar colocar minha fala em 3 partes. A primeira parte é sobre o movimento internacional da década das línguas indígenas. A segunda parte é o movimento nacional da década das línguas indígenas. E aí vou me debruçar no que está sendo discutido, desenhado, como política linguística pensada pelos próprios povos indígenas para as línguas em retomadas, para as línguas em revitalização, em vitalização, em fortalecimento. E finalizo com exemplos, né? Porque para nós, se não tiver o exemplo, a gente não fica tão claro. Então, o movimento internacional da década das línguas indígenas e mundial, né? É um movimento mundial, onde todos os povos indígenas são chamados para discutir. Mas quando é que alguém ia chamar os povos indígenas, os povos originários, para discutir um tema? Que tempo? Que mais de 500 anos ninguém nunca nos chamou para nada, né? Gente que está brigando para ocupar os espaços. Mas esse tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo diferenciado. É um tempo porque nós, aqui, povos indígenas, os organismos internacionais, eles estão à frente, à luz da ciência, não é verdade? E pela luz da ciência desenvolvem tecnologias de ponta. Já sabem que daqui 1000 anos a Terra vai estar assim. Daqui 50 anos a Terra está assim. Daqui 20 anos a população vai estar assim. São estudos de tecnologia.
E nesses estudos, à luz da ciência, tiveram que recorrer aos povos que já estavam aqui desde os primórdios, os povos indígenas. Por quê? Porque a Terra está entrando em colapso. E a Unesco, que é um organismo internacional, a ONU, que é um organismo internacional, chama todos os povos indígenas do planeta para pensar uma saída para adiar esse colapso, para tentar evitar esse colapso. Porque quem estuda, ou vocês que estão entrando agora, vão saber que tem um reloginho do tempo que as ações que estão sendo feitas, se não forem freadas, não tem como voltar. Não tem como ter mais um clima agradável. Os nossos bisnetos, tataranetos, podem não ter as 4 estações. Podem viver numa quentura. No planeta todo. Então, chamar os povos indígenas para discutir um plano de ação internacional. E nesse chamado, eu me inscrevo. Me inscrevo porque estava rodando aí a inscrição pela internet. Mas, por incrível que pareça, fui a única mulher da América Latina a se inscrever. Então, como a Unesco trabalha com a questão de gênero, eu já fui para a final. Os homens odiaram. Me detestaram os homens, porque a maioria que inscrita eram homens. Mas, e lá no final também eram 2 vagas e ficamos 4. E como mulher também já passei à frente, né? E aí a gente acabou ficando 3 pessoas escolhidas para representar primeiramente a América Latina e Caribe. Eu do Brasil, Juan Revolho da Bolívia e o parente da Guatemala. E então, com isso, desenhamos o primeiro plano de ação. Aí, nós tínhamos recém-criado uma rede de línguas ancestrais, né, Anari? Aí eu falei, vou chamar as meninas. Anari, temos uma missão. 2021, temos uma missão, Anari. Nós temos que desenhar um plano, mobilizar o Brasil para a década das línguas indígenas. E quando é um chamado, ninguém retruca. Aí a Anari já acionou outra parente, que acionou outra parente, né? E como que a gente vai fazer esse plano, né? Chamar todo mundo pela rede de pesquisadores de línguas ancestrais, que é um grupo no WhatsApp. E lá nesse grupo nós começamos a colocar questões de língua, o que chamava a atenção, qual era o desafio que os parentes enfrentavam para fortalecimento das línguas. Aí apareceu 3 pontos importantes. A dificuldade de fortalecer as línguas ancestrais, que é as línguas orais indígenas. Apareceu as línguas indígenas de sinais. Aí apareceu o português indígena. Eu falei, então são esses 3 grupos que a gente vai formar para discutir. E aí, reunião, chamamos os parceiros. Aí vocês sabem que língua é minha língua para cá, tua língua para lá. E a gente mediando dentro das reuniões, os conflitos, porque uma linguista não falava com outra linguista, e aí não deixava o parente que estava com a língua com outra língua. Aí eu falei assim, gente, assim, ó. Nós estamos na trégua da água. Todos nós precisamos da água para viver. Todos nós precisamos das línguas indígenas. Todos nós precisamos das línguas indígenas para viver. Então, a gente vai ter que se unir. Ou, pelo menos, nesse tempo, depois a gente volta a brigar de novo, mas a gente tem que chegar num consenso aqui. Aí quem não se falava, chamamos as lives, aí era meio espinhosa as lives, mas já começaram a se comunicar, porque não se comunicavam, né? E daí criamos o plano de ação. O plano de ação saiu o que nós queremos na década das línguas indígenas. E o primeiro princípio da década é a coletividade.
respeitar a coletividade, respeitar a espiritualidade, o respeito à espiritualidade. E assim fomos criando os princípios, construindo o plano, tanto do português indígena, das línguas ancestrais indígenas, das línguas indígenas de sinais, que foi o último, porque não entrava em consenso lá. Por que não entrava em consenso nas línguas indígenas de sinais? Porque de tão que foi o sistema opressor para as línguas indígenas de sinais, que os parentes não queriam contactar com as Libras, os professores de Libras, os que estavam trabalhando com Libras. E foi uma luta, mas conseguimos fazer eles dialogarem, porque não é um convencer o outro, é dialogar. Nós temos que... A salvação, nós todos precisamos de água, nós todos precisamos das línguas indígenas. Como bem falaram aqui os parentes, é na língua que está todo o conhecimento. Não tem para onde fugir. Saber está tudo nas línguas indígenas. E a partir daí foram criados os coordenadores, né? Os apoiadores, todos foram. Aí, mas o que é o português indígena, primeiramente? Porque o português falado pelo Potiguara não é o mesmo português falado pelo Cocama. Ah, mas a gente entende, todo mundo se falando se entende. Pode entender, você pode entender o que você quiser por falar, mas o sentido verdadeiro do que está sendo dito, só quem sabe é o povo. A exemplo, temos o toré. O toré cantado por cada povo, aparentemente eu estou compreendendo o que é, mas só quem sabe o significado verdadeiro é o povo. Por que ele canta do papagaio? Por que ele canta da caipora? Ah, mas como até o pajé falou, caipora é uma lenda. Se um não indígena ouvir cantando caipora, estão cantando aquela lenda lá, uma lenda popular aí, é conhecimento popular, né? Não é não. Porque é o português específico, é o português indígena. E nesse sentido do português indígena, aí o pessoal do Alto Rio Negro participaram. A gente sofre muito, porque São Gabriel da Cachoeira, quase 100% indígena, todos falantes das línguas indígenas. Sofre um preconceito com todos os não indígenas que vão para lá, porque eles falam errado. Nós falamos português errado. Eu falei, não, vocês não falam português errado. Vocês falam português indígena. E eu tenho que orgulhar de falar o português indígena. Quantas línguas lá você fala? Eu falo tucano, eu falo não sei o quê, eu falo não sei o quê. Eu falei, só de língua que você fala, pergunta de quem está dizendo que você fala errado, quantas línguas ele fala? Pergunta. Então, em cada local que a gente foi ouvindo os parentes, era discriminação passada pelo português, por falar o português indígena, por escrever o português indígena. E aí, com toda essa demanda, nós vamos ter que entrar, construir uma proposta para apresentar para alguém, para acolher o português indígena. Porque qual é o indígena que não passou ainda por isso? Qual foi o indígena que não teve o pesadelo de estar corrigindo sua dissertação, seu artigo, umas 10, 15, 20 vezes? E não é por conflito de teoria, não. É porque está no português indígena. Né? E ainda, o que é pior, ainda joga a culpa na gente. Né? A culpa é de vocês por não escreverem certo. Né? Não falarem certo, correto. E aí, nessa discussão, aparece a atualização do mapa, do Atlas Internacional das Línguas. Eu falei, nós vamos colocar o português indígena no Atlas Internacional das Línguas. Reuni, chamei todo mundo, concordo. Quem é que está atualizando esse mapa mundial? Porque o que eu estou falando aqui, gente, aparentemente é uma coisa assim, mas por que o português indígena? A nossa luta não é para agora. A nossa luta é para daqui 500 anos, para o futuro.
Porque um atlas desse atualizado é história. Talvez, e a nossa luta contra o sistema é a de eterno. Eles vão estar sempre querendo tomar nosso território, vão inventar, vão criar um marco temporal que é anticonstitucional, vão criar alguma outra coisa. E onde nós estivermos, nós temos que se assegurar. É no internacional que a gente tem que marcar a presença, a gente vai marcar. E aí falaram assim, nós colocamos no Atlas Internacional das Línguas Indígenas o portunhol. Se colocar o portunhol no Atlas Internacional das Línguas, por que não o português indígena? Aí, uma outra resposta. Mas se coloca português, já tem o português brasileiro já lá no Atlas. Não tem, não coloca português e adjetiva, não. Faz reunião de novo. Gente, nós estamos com um problema X. Vamos solucionar. Vamos batizar o português indígena com o nome nosso. E que represente os povos, porque eu não posso dizer esse nome representa o português cocama ou só o português potiguara. Nesse nome tem que representar o português falado pelos povos indígenas. E aí, por exemplo, o português tapuia, cocama, ticuna e potiguara, tudo junto. Quando eu colocar esse nome, eu já tenho que colocar os povos que estão lá inseridos. É o guarda-chuva, para poder te inserir no Atlas. E vai a votação e conflito de novo. O que quero aqui, não quero aqui, não sei o que, papapá. Aí a Nari, muito mediadora de conflito. Gente, vamos tomar uma decisão logo. Votação. Tudo online, né? Votação aí. Quem é que vai? Então, aí o parente da Tapirapé falou, eu tenho o nome. Qual é o nome, Maurício? Braz Linde. Braz de Brasil e Linde de línguas indígenas. Vai representar o português indígena. Aí saiu natinguês, português, saiu tudo que você possa imaginar para isso. E aí foi eleito o Braz Linde. E nesse sentido, eu fui para a Abralim apresentar. Fui apresentar na Abralim. Porque quando a gente está na década agora, a gente tem que pensar nossas epistemologias. Nós já discutimos no português indígena o Braz Linde. Mas qual é a concepção de língua dos povos indígenas? Não é a concepção de Saussure, estruturalista, sistêmica. Não é a concepção de Chomsky, gramática universal, está dentro da nossa cabeça. Qual é a concepção de língua dos povos indígenas? E discute, e debate, e pesquisa. E eu sei que nós estamos guiados pelos nossos ancestrais. Chegamos à concepção que a língua que os povos indígenas têm é língua espírito. Por que é língua espírito? Porque ela não morre. As nossas línguas que o colonizador falou que morreu, estão todas em retomada. Estão sendo acordadas. E o português indígena é o caminho para a retomada. O Braz Linde é o caminho para a retomada. Porque no português indígena é que tem os aspectos da língua ancestral. E com isso, com essa discussão, eu pedi licença na Abralim para falar. Eu falei bonito, né? Assim, bonito, falando o que eles queriam ouvir. E depois eu pedi licença para apresentar a concepção de língua espírito e que eles acolhessem a concepção de língua dos povos indígenas. Bateram palmas, mas o nosso artigo não foi publicado. Por quê? Falta teóricos, mas se eu perguntar do pajé o que é língua espírito, eu não tenho que explicar, não. Se eu perguntar do potiguara o que é língua espírito, cantando toré, não tem que explicar, não. Quando é espiritual,
É uma conexão nossa com a nossa ancestralidade. E aí foi interessante que nós levantamos nessa discussão de concepção de língua e espírito para os povos indígenas como língua. A parente parecia e falou assim: eu quero dar um testemunho. O raio precisou cair 7 vezes em cima de mim para eu entender que a língua é espírito. Porque eu trabalho com língua do meu povo, com fortalecimento do meu povo. Eu não sabia por que o raio só caía em cima de mim na minha aldeia. E a cada raio que caía eu tinha um canto. Era me dado um canto e eu não entendia. E depois que eu fui entender que a língua que nós falamos, ela é espírito. E ela, como espírito, se manifesta nos rituais, se manifesta no historé, se manifesta em sonhos, se manifesta no pingo da árvore, da chuva, no barulho da cachoeira. Ela vai te dando pista para a retomada, porque ela é espírito, ela está na nossa conexão com o território, porque todo o nosso território é linguístico. Isso é a segunda parte. E com isso, nós fortalecemos as nossas línguas ancestrais. Nós fortalecemos as nossas línguas ancestrais. Precisamos apoiar, nós criamos o plano para que seja criado os ninhos de línguas, para fortalecer a geração, a transmissão intergeracional. Então, nosso plano de ação ficou nessas 3 vertentes. E os exemplos que eu vou entrar agora, são exemplos que não importa. Você pode ter uma hortinha, um pedacinho de terra, você vai precisar disso para retomar sua língua. É no seu terreiro, é debaixo da árvore. Vai precisar, porque nós estamos conectados à Mãe Terra. A Mãe Terra. Ah, mas eu estou na cidade, você tem um pedacinho lá de terra em algum lugar. Você vai precisar disso. Porque a língua vai te puxar isso. A língua vai te puxar isso. A tua cozinha, onde prepara a tua alimentação. O teu remédio. E eu dou um exemplo do fortalecimento da língua cocama. A língua cocama do meu povo, 20 anos nós povos fomos considerados extintos por 20 anos. Extinto não. Darcy Ribeiro escreveu, porque a gente aprendeu a falar português, escreveu que a gente não era mais índio, porque a gente tinha aprendido a falar português. Nós morávamos, minha família toda, todo o povo, dentro de Évari 1 e Évari 2, demarcaram só terra ticuna, não colocaram cocama lá, porque a gente falava português. E na década de 80, os nossos anciãos se revoltaram, porque tudo era por ticuna, escola por ticuna, então sei o que é por ticuna, e nós. E aí o Antônio Samias levantou um dia, os meninos quase morreram, porque só tinha escola do outro lado do rio, num banzeiro, numa chuva, os meninos ticuna, cocama, quase que morreram na travessia, e os pais se revoltaram, e Antônio Samias falou na frente de FUNAI, de igreja, representante da Igreja Católica, e outros representantes de institucionais que foram lá, porque o conflito estava formado, falou assim: nós somos gente cocama no céu, na terra e no inferno. E nós queremos escola e nós temos língua. Kaitsunimi, Chaemete, Tuampu, Angana, Riai, Tsuipukun, Urikakura, Ira Ariwa, Kaiuni, Kuratatara e Patsuquara. E a gente fala português também. Esse português nosso. E nós queremos escola. E aí, com isso, o processo de colonização forte, a comunidade cocama ficou em pé,
E ele viu que tinha sido reprovado, o seu Antônio Samias, e falou: e quem não for cocama, saia do território. Aí a metade do povo saiu. E era tudo família. E era tudo família. Para você ver a colonização, né? Colonização. Mas depois todos voltaram. E hoje, e a língua começou a ser aí retomada. A língua cocama. E a partir de 2000, eu assumo, com o padre Ronaldo, né, as oficinas pelo município, chamando professores, comunidades, levando a língua, chamando, mobilizando, levantando. Mas, pelo processo colonizador também, a gente achava, teve um período que a gente achava que fortalecer a língua era fazer tradução. Era colocar de um lado palavra em português e buscar palavra solta na língua cocama. Aí, passou um tempo, eu falei, mas como a gente está com mais de 10 anos e ninguém fala? Tem alguma coisa errada. 10 anos a gente não fala a língua. Nossas crianças não falam a língua. Entra com 5 anos na escola, sai com 18, casa com 15 e ninguém fala. E eu olho lá o pessoal que estuda em escola em inglês, 4 anos já sai falando inglês, 4 anos já sai falando espanhol, francês. E como nossa língua a gente não fala? Aí, uma crise de novo gerou no povo. Nós não passa de era na cuema, era na caruca? Só isso. A língua não é só isso, não. E briga para cá, briga para lá. Uns dizendo, não, é assim mesmo. Outro time não vai aprender, não. A gente só vai para aprender a se apresentar só. Eu falei, não. Nossos anciãos são falantes. Como é que a gente não consegue aprender? Aí, 3 anos de crise, o povo não entrava em consenso. Antes de morrer, eu falei para minha mãe, mãe, eu vou, assim, isso se importa que eu transformar a nossa casa, meu pai tinha morrido, né, num centro de língua? Aí ela, não, pode. Aí, 2 anos depois, minha mãe morreu, né, eu transformei o centro, a casa da minha mãe no centro de língua. E eu vou colocar a nossa metodologia agora, uma outra metodologia, a metodologia dos Icaros. O que é Icaro? Icaro é tem vários tipos de Icaro. É um chamado. É um chamado. Quando a gente vai contar a história para nossas crianças, a gente fala hai hu, hai hu, hai hu, 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 hu. A criança pode estar dispersa, pode estar correndo, corre todo mundo para perto. Picada de cobra tem Icaro, para tirar espanto de criança tem Icaro, tem reza, Icaro. Aí, nossa, deu certo, a gente nem precisa chamar, as crianças vêm. Aí, mas como é que faz sentido para a criança aprender se eles estão com os pais que não falam? Como que eu vou trazer os pais para dentro da escola? Reúne os pais para ouvir. Faz uma oficina. Onde é que está a língua no seu corpo? Onde é que está a língua cocama no seu corpo? Aí eu desenhei um boneco do Shurek, né? Tipo o Shurek, uma cabeça, e pinta aí, onde é que está a língua cocama no seu corpo? Onde está a língua portuguesa no seu corpo? Se você conhece outra língua, pinta aí. Aí uma mãe colocou que a língua cocama estava na barriga. Por quê? Porque a avó dela tinha ensinado a fazer comida cocama. E ela fazia para a filha dela, e aí ela pintou a barriga dela de língua cocama. As crianças pintaram só uma parte do olho na língua cocama, porque era só no centro que eles olhavam a língua. E a língua cocama e a língua portuguesa. E aí teve uns que pintaram os pés. Os pais, né? Porque aí pintaram
a cor da língua cocama, do espanhol e do português. Porque eles tinham vindo lá da fronteira, ouvindo espanhol, aí o português que eles falavam, e lá no centro a língua cocama. Eu sei que saiu vários, fiquei até de escrever um artigo e não escrevi até hoje, estou com idade dele tudo aí, dessa experiência. Aí eu tive a entrada, né, de falar assim, gente, não é para agora, é o futuro do nosso povo que está em jogo. É o futuro. Se até agora a gente não fala a língua, mas a gente quer que no futuro, e agora também, as nossas crianças falem a língua. Não é só cantar, é falar, se comunicar na língua. Mas para isso eu preciso de vocês. Vocês podem até não falar, mas não pode criticar as crianças. Não pode impedir as crianças de vir para o centro. Não pode fazer piadas com as crianças ou fazer algo que as crianças se sintam desmotivadas. Se você não pode estar aqui, motive ela lá para vir. E com isso a gente ganhou as crianças, né? Já indo para o final aqui dessa experiência. E aí, começamos a treinar a professora, porque eu fico lá e cá, né? Treinamento da professora. Trabalhar com as tecnologias, trabalhar como que a língua flui. Como que a língua flui sem dor. Com atividades específicas, com instrumentos musicais tirados da própria natureza, né? E aí, nós fizemos um planejamento a partir da contação de história da língua cocama. Chama o zicaro, conta a história, faz pergunta e história, interpreta, e é uma coisa bem interessante, que eu só vou dar um exemplo assim, ó. Você pode não saber a língua cocama. Eu vou falar assim, miara. Toda vez que eu falar miara, você levanta a mão. Kaitsuni chaemete miara. Ererutsu kumitsa miara. Vocês falaram miara é macaco. Então, assim a gente começa com as crianças lá. Aí depois vai para as frases, aí as crianças vão para treinar a audição. E aí tem outros passos para ir. As crianças amam. E aí tá, a gente tinha casa, a gente não tinha um terreno, porque a gente precisa plantar as plantinhas, porque é conexão. É fazer um chazinho, aprender o nome da planta, mas plantando, conhecer os saberes. E aí tivemos que nos apropriar de um terreninho para fazer essa plantação, com as histórias do nosso povo plantando lá. E para encerrar, nós criamos o Campeonato da Língua Cocama. Que no Campeonato da Língua Cocama, todos os centros são convidados para ir. E é assim, mas é um centro competindo com o outro? Não. Todos vão, mas cada centro compete com ele mesmo. Então, e separamos. Cultura, canto, dramatização, apresentação individual, à tarde. De manhã é língua. É o professor dar o comando, a criança vir falar aqui, ou contar uma história, ou responder uma pergunta, ou fazer um desenho. É a dinâmica do professor. E aí tem primeiro lugar para cada centro, mais de um primeiro lugar, mais de um segundo lugar, mais de um terceiro lugar, e no final todos ganham medalha de participação, e a pontuação vai fazer qual é o centro que ficou em primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro e o quarto lugar. E assim a gente vai, porque a língua, ela tem que, a promoção do status de uma língua é de suma importância. Se você fizer isso e dizer que tem um campeonato, você vai ver o interesse das crianças. As crianças ficam, quando choram, ficam doidinhos, desce o pai porque querem ir para o centro treinar para o campeonato. Então, é um pouco de tudo isso que a gente está fazendo na década das línguas indígenas. E como experiência que a gente pode estar exemplificando, compartilhando e chamando vocês para a década, né? Porque eu sei que cada povo tem a sua estratégia. E o que a gente errou, com certeza a gente compartilha para não os outros fazerem isso, porque vão levar uns 10 anos para descobrir que estão no caminho errado. Foi o que aconteceu com a gente. Obrigada, gente.
já estava cochilando também. Vamos acordar todo mundo ainda, que ainda tem eu. Eu sou a Nari, sou do povo Pataxó, povo que daqui também do Nordeste, né? Somos um dos povos também, estamos na luta, né? Juntamente com vocês, né? Nesse processo de retomar da nossa língua também, que já vem uma luta aí de um movimento por Pataxó, né? Que já segue aí por 20 anos, né? Assim, quando a gente começou mesmo tomar a iniciativa de sentar e escrever realmente esse projeto, né? Então, eu falo que essa luta, né? Ela não termina, né? Esse processo da língua é um processo contínuo, né? Ela não é uma coisa assim que a gente vai resolver de um dia para o outro, né? É um processo de muita luta. E continuamos nesse processo de luta ainda hoje, né? Assim, só para resumir um pouquinho para vocês, né? Na verdade, assim, a década das línguas indígenas, né? Ela veio assim mais para poder nos unir, né? Veio para poder nos unir, nos articular e tentar compartilhar entre parentes, entre um parente e outro, né, para que a gente possa buscar apoio, né, entre as instituições, entre os parceiros, né, para que a gente possa fortalecer também as nossas iniciativas locais, né. Quando a Altaci nos chamou, para a gente foi uma grande importância, né? Porque a gente começou a perceber, né, que em vários povos, né, indígenas no Brasil tinha iniciado, né, tinham seus movimentos locais, né, todo canto, né, mas a gente pensou de entrar em contato, né, com os parentes, começando com essa rede de WhatsApp, né. E a gente percebeu que a gente também tinha os mesmos problemas, né? Porque por mais que a gente diz, né, que todo esse processo de fortalecimento, né, e da retomada da língua, se não houver, né, essa iniciativa e essa força, né, do próprio povo, né, é difícil essa luta continuar. Né? Se ela não vir dos próprios povos indígenas, né? Se não vê essa vontade, né? Esse querer, primeiramente, das comunidades indígenas, né? A gente não continua. Esse protagonismo tem que ser nosso, né? E é um processo de luta, né? Porque nós temos várias, hoje já temos muitas comunidades Pataxó, né? Por conta dos processos de retomada, né? Esse dia eu já contei mais de 60 comunidades já, né? Comunidades Pataxó. E para a gente reunir, não foi fácil, porque a gente não tinha apoio, né? Não tinha apoio das instituições. Então era assim, a gente falava assim, ó, vamos nos reunir na aldeia X, né? Então, ó, parente, a gente precisa se unir, se reunir na aldeia X. Então, assim, como os parentes estavam todos mobilizados, né? Os professores indígenas, os professores de língua, então eles se deslocavam. Mesmo pegavam as motos deles, né? E a gente conseguia, né? O recurso da alimentação, com algum parceiro ali e outro, e conseguia, né? Então, assim, esse movimento, né, para o fortalecimento da língua, ele não é uma coisa, assim, fácil, né? Eu sei que todos os parentes que estão aí, né, tentando desenvolver materiais, e às vezes falta recurso para imprimir, né? Às vezes a gente não tem acesso às mesmas tecnologias, né? Como outros povos, né? Então, e isso tudo dificulta, né? Então, quando a gente se encontrou,
com os outros povos, a gente precisa mobilizar os parentes em prol dessa pauta das línguas, né? Então a década ela veio nesse foco, né? Da gente pautar nesse ano de 2022 a 2032, né? Chamar a atenção das instituições em prol, né? E as próprias comunidades, né? Como a gente pode fortalecer as nossas línguas nas nossas bases, né? O que a gente pode fazer mais, o que eu, enquanto Pataxó, posso fazer, né? O que cada um em sua comunidade pode fazer para o fortalecimento dessa língua, né? Então, o que nós temos, né? Atualmente, no Brasil, a gente não tem uma política ampla, né? Voltada para as línguas indígenas. A gente tem uma política voltada para a questão da educação, né? Que é uma legislação mais consolidada, né? Que já vem desde a Constituição Federal, né? Com os artigos 210, 215, garante aos povos indígenas, né? O ensino das suas línguas maternas, né? Que se desdobra aí com relação às diretrizes, né? A LDB também e as diretrizes para a educação escolar indígena no Brasil. Então a gente já tem assim uma política mais ou menos consolidada, né? E que chama, né, essa responsabilidade, né, tanto dos estados quanto dos municípios para a implementação de uma educação escolar indígena, né, seja ela multilingüe, bilíngue, né, com produção de material didático também, né, que contemple os contextos linguísticos dos povos indígenas, né. Então tem toda uma legislação que ampara, pelo menos, né, a gente tem. Mas com relação às outras áreas temáticas, né, a gente tem poucos, né, na área da parte da saúde, também na área do direito, né, em outras áreas a gente ainda falta, né, uma política mais ampla. Então a ideia da década foi a gente pensar não só na educação, mas a gente pensar uma mobilização em prol, né, dessa pauta, né, em todas as temáticas, né. E aí, para se pensar isso, a gente sonhou alto, né? Quando foi construir esse plano de ação que foi discutido, né, com a construção, quando a Altaci trouxe para nós que a gente precisava criar esse plano de ação, então foi constituído um GT, né, que é um GT nacional, que tem a participação de vários povos, né, do Brasil e das instituições também, assim como representantes das organizações indígenas também, né, a nível nacional, também foi convocada para compor esse GT nacional. E uma das coisas que a gente colocou no plano, né, além de subsidiar, né, as políticas voltadas para a valorização, né, das línguas indígenas no Brasil, foi a gente sonhar com um setor, né? Um departamento que pudesse garantir políticas voltadas para as nossas línguas, que ainda não existiam no Brasil, né? Isso foi em 2021, quando a gente pensou, a gente sonhou alto, mas como que a gente vai conseguir? E assim, coincidiu muito com a luta, né, do movimento indígena no Brasil, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, e que a gente aproveitou essa oportunidade, né, para apresentar para o Ministério, né, a criação de um departamento voltado, né, para as línguas indígenas. E isso, a Altaci foi a pessoa que mediou na época, quando estava sendo estruturado, né, o Ministério dos Povos Indígenas. A gente pensou, né, agora, é a hora. E aí foi assim que conquistamos o Departamento de Línguas Indígenas no Ministério dos Povos Indígenas, né? Isso foi a mobilização da década das línguas indígenas, né? A gente achava que isso era assim uma coisa impossível, mas graças a Deus
Deu certo. E aí, só que é isso, né? Não é só ter departamento, né? Precisa de dinheiro. Depois a Taci vai contar dos problemas do dinheiro aí. Precisa do recurso, né? A gente precisa de recurso, né? E eu acho que o Ministério agora ainda está se estruturando, né, Taci? O movimento da década tinha indicado o nome da Altaci para poder estar lá junto, né? E foi aceito o nome dela e ela foi tá lá atuando, né? Só que é isso, né? Ter o ministério, mas tem que ter dinheiro, né? Para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente sonhou nos nossos planos, né? Que ainda é um processo ainda lento, né? Então, essa foi uma das questões. As coisas do plano também foi contribuir, né, com essa articulação com as instituições, né, em prol das nossas línguas, né, para pautar as políticas. E quando a gente começou a falar para os parentes, aí o que é a década? Mas o que a gente tem que fazer, né? Eu falei, parente, não é a nós do GT, que tem que fazer as coisas por nós, não. A gente só está chamando para todo mundo somar nessa luta. E a década, nós estamos chamando todos os parentes, porque se tiver um problema ali, nós estamos juntos para poder mobilizar aquele problema em prol, né, daqueles parentes. Eu estou mexendo em alguma coisa, está dando um errado aqui o negócio. Aí, mas vocês têm dinheiro? Parente, nós não temos dinheiro. Olha, eu estou perguntando, não, olha, nós somos GT Nacional, nós não temos dinheiro. O nosso trabalho é um trabalho de articulação e de mobilização, né, em prol de a gente fazer acontecer as políticas, né? A gente sonha, né, depois organizar melhor, se estruturar, não é? Então, assim, o GT Nacional, ele foi organizado nas 3 temáticas para discutir as 3 pautas, né? Tanto das línguas indígenas orais, né, que dessas línguas orais a gente inclui as línguas em todos os contextos, em retomada, seja em vitalização ou em outras categorias, outros contextos. E tem as línguas indígenas de sinais, porque também é um desafio, né, que os parentes estão enfrentando, né? As línguas indígenas de sinais é uma língua que, para os estudiosos das línguas de sinais, mas como se não reconhecer, hoje já no levantamento, que tem um parente, né, do GT LIS, que a gente chama, ele terminou o mestrado dele e ele conseguiu fazer já a identificação de 31 línguas indígenas de sinais no Brasil, né? Então já temos esse dado já levantado pelo próprio movimento das línguas indígenas de sinais. Por quê? Porque você tem línguas indígenas de sinais que elas são específicas. Nós não estamos falando das línguas de sinal geral, que todo mundo fala, né? Você está falando de línguas específicas, que às vezes tem língua específica que é aquela grupo familiar, né? Você tem língua de sinal que às vezes, só uma comunidade comunica, né? Que é o caso da língua urubu-capó, né? Tem a língua urubu... não, desculpa, gente, os parentes não gostam de chamar assim, não, peraí. A língua capó. Viu? Então, o povo, esse povo, capó de Rondônia, né? Eles têm uma língua específica de sinais, né? E aí, o legal é que essa língua se espalhou e a comunidade toda comunica essa língua, né? Assim como nós temos na língua de todos os nossos povos, a gente tem, né, crianças surdas, né, que desenvolveram as suas línguas específicas, né? Então, nós estamos considerando essa diversidade dessas línguas indígenas, né? Esse dado, gente, é só assim, que até então que os meninos estão tendo contato. À medida que os parentes vão mantendo contato, né, eles vão identificando e vai acrescentando aí os dados. Não é dado assim, preciso, certo? Então, assim, o GT é formado assim. Então, assim, como que a gente ia mobilizar os parentes, como diz a Altaci? A gente teve que organizar, nós dividimos, né, nas 5 regiões do Brasil, a gente tem 2 ou 3 ou 4 coordenadores indígenas, né?
Então a gente tem o GT do Norte, né, que tem a Amazonas, o Acre, Roraima, né, alguns preferiram constituir o GT nacional em estados, assim, a nível de estado, a mobilização, estou dizendo em questão de GTs a nível de mobilização. Aí a gente tem o GT Sudeste, Centro-Oeste e o GT Nordeste. Tá faltando água? E assim a gente começou no GT Nordeste, a gente começou inserindo, né, os parentes que a gente ia contactando, ia falando, aqueles que estavam atuando nas suas comunidades, ia colocando ali. E ainda está aberto para aqueles povos, para aqueles professores que ainda não estão. Quem está no GT Nordeste aqui é o parente, quem mais está? Eu esqueci o nome dele. Dioclésio é o nosso xará. Ele está também junto com nós. Então, assim, se caso alguém não tiver aqui no GT Nordeste, tanto instituições que tiver aqui, quanto os professores indígenas que tiver aqui, quem pode ser, o Dioclésio você pode inserir, eu vou botar você como administrador lá, viu? Então, assim, nós ainda estamos inserindo os parentes, né? Só que assim, né? Como toda luta, né, é um processo de luta, porque todos nós somos voluntários, né? A gente não ganhamos nada. Somos voluntários em prol dessa pauta, né? E aí a gente tem trabalho, né? Então a gente só tem conseguido reunir à noite. Nós temos uma agenda que acontece de 15 em 15 dias, né? Agora vai acontecer no dia 2. Então todos os parentes estão convidados para participar e acompanhar. Atualmente, o que a gente está fazendo, né? Atualmente, o GT Nacional está construindo um site da Década das Línguas Indígenas. Nesse site, gente, é um site nosso, de todos os povos indígenas, e todas aquelas pessoas, professores indígenas, de todos os povos que quiser contribuir, né, para esse site, enviando material, informações sobre as suas línguas, informações mais precisas. Qual que é o objetivo desse site, né? A ideia é a gente alimentar ele com informações mais precisas, né? Que vem das bases, né? Para poder a gente ter um contexto mais atualizado, né? Das línguas indígenas no Brasil. Porque até então, como vocês sabem, né, no último censo, nós tivemos, né, 274 línguas, assim como o censo diz, né, mas muitos linguistas têm afirmado que no Brasil nós só temos 160 línguas. Então, assim, não é verdade, ou seja, nós não temos um dado. Então, qual que é o foco da década? É a gente tentar fazer esse levantamento mais atualizado, considerando as línguas em todos os seus contextos, né? Sejam aquelas que estão em retomada, que nesses 160 pode saber que as nossas não estão, entendeu? Então, um bel é aí. Então, qual que é o foco nosso, né? Trazer para a sociedade brasileira, né, um panorama mais atual das nossas línguas, né? Considerando a todas as nossas línguas que em todos os seus contextos, né? Inclusive também, né, mostrar a beleza, né, dessa diversidade do português falado pelos povos indígenas também. Por quê? Porque foi um português que, como a Altaci falou, que ao mesmo ele sendo uma língua, né, que foi imposta, claro, que a gente não queria mesmo, né? Para fazer o quê? O povo impôs para nós. Mas o que os povos indígenas fizeram? Os povos indígenas moldaram, né, a partir da sua perspectiva, e moldaram ela a partir do seu falar, a partir da sua textualidade, né? Eu tenho falado com o Evandro sobre a questão da textualidade, que tem implicado bastante, né, quando a gente vai construir. A gente vai escutar as histórias dos nossos anciões, né? Então você vê a beleza de como que os nossos anciões contam aquela história, como os parentes narram aquela história, que é uma textualidade específica, não é uma textualidade de narrar de forma como padronizada pelas vamos dizer, a escrita ocidental,
não é? Então, são coisas que a gente precisa repensar. As licenciaturas indígenas precisam estar pautando isso, né? Tá discutindo com os professores, mostrando, né, trazendo, né, essa diversidade, né? Eu tenho observado isso, né? Os povos indígenas, a mesma coisa na forma da textualidade, de argumentar também, né? A gente vai escutar os anciões também, eles têm as suas formas de argumentos, que às vezes não é as formas da textualidade de argumentar de um texto ocidental, né? Então, meu tempo já está acabando aqui, peguei 5 minutos. Eu estou só lembrando isso aqui, né? A outra coisa que a gente está fazendo, parente, sobre o material, vocês podem estar enviando, Dioclésio pode ser nossa referência aqui, viu, Dioclésio? Vocês podem estar passando aí para Dioclésio. A gente tem a parente Vanessa, que é da parte da mídia, né? Ela que está alimentando o site, com o professor Evandro também, né? Eles que estão alimentando o site. Depois vocês entram lá no site da DECA, repara se tem alguma coisa do seu povo, tá bem? E se não tiver, é culpa de vocês, meu parente, que não estão contribuindo com o site, tá bem? A outra coisa, só para encerrar aqui, né? O evento, né? A gente já tem realizado os eventos da DECA. Para que o evento da DECA, né? Nós pensamos de reunir entre parentes, para quê? Não é só para a gente ficar com a molação, não. É para a gente poder reunir, discutir e pautar aquilo que a gente pensa em prol das nossas línguas, né? Como que nós podemos fazer para fortalecer as nossas línguas? Então, nós tivemos o primeiro encontro em Manaus, foi em 2022, 23, e de lá a gente fez um documento também para subsidiar o próprio Ministério dos Povos Indígenas, né? Sobre o que nós queremos para esse fortalecimento das nossas línguas, né? E agora a gente fez um documento, iniciou um documento de diretriz. Só que esse documento ainda está iniciando, né? Ele está em construção. A gente pretende, ao longo do tempo, ele ser ampliado, né? Então, nós estamos tentando ainda, viu, gente? Tentando. Tem que falar a realidade. Tentando organizar o segundo evento, que vai ser agora. Vou botar aqui. Que vai ser em novembro. 5 a 8 de novembro. Então, todos os parentes estão todos convidados aqui do Rio Grande do Norte. As instituições também estão convidadas a participar. Esse evento será no território Terena. A ideia foi fazer no território para a gente pensar a língua a partir do chão do território, né? O tema do evento chama reflorestar. Me ajuda. No chão do território, a língua espírito refloresta mentes, né? Então, esse foi o tema do qual o Tassi falou um pouquinho aí, né? Sobre a língua espírito. E a gente pensar essa língua a partir do chão do território. O evento, ele vai ser tipo acampar, né? Vai ter que levar barraca, seus pertences pessoais, né? O que o evento só vai garantir é o café da manhã, almoço e a janta, mas o restante vocês têm que levar. Seria isso. Eu acho que no mais, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou complementando. Se vocês quiserem fazer pergunta, eu vou estar aqui aberto. Então é isso. E os parentes que quiserem entrar aí no GT aí, por favor, vocês entrem em contato aí com a gente, com o Dioclésio, que a gente vai inserir vocês, tá bem? Era isso. Gente, muitíssimo obrigado. Foi ótimo o controle do tempo. A gente está com bastante margem agora para poder conversar. Eu vou abrir para a plateia para fazer qualquer pergunta ou comentário que quiserem. Posso devolver para a Altaci se quiser fazer um comentário geral sobre as apresentações também. E eu queria só, na verdade, eu queria lembrar
antes de falar um pouco do que foi apresentado aqui, eu queria lembrar que hoje à noite ainda a gente tem os minicursos de oficinas, né? Inclusive um que o professor Evandro está ministrando desde ontem sobre revitalização linguística em línguas do Nordeste. Então, quem estiver por aqui ainda, às 15 para 7 da noite, vai ser no mesmo lugar de ontem, então no auditório C do Xixila, a gente vai estar lá para dar continuidade a esse debate, e também tem os outros minicursos de oficinas. Quem estiver por aqui, a gente espera poder vê-los todos participarem. Eu vou passar a palavra para Altaci de novo, e nisso já abrindo para interessados em fazer perguntas, se quiserem mandar por escrito, se quiserem levantar a mão, a gente circula o microfone, ou as pessoas vêm aqui para frente. Mas eu queria fazer um comentário de uma coisa que me chamou a atenção e que me parece um caminho bom para pensar nos processos todos, tanto de educação, ensino de línguas, resgates, retomadas, revitalizações, e reflexões mesmo do estudo dessas línguas indígenas, sejam lá quais forem os estatutos delas nas comunidades específicas, né? A gente vê, por exemplo, que Diego comentou do Tupi a partir de uma série de fontes, né, de onde resgatar essa língua, então, tanto do próprio português, da própria memória da comunidade, mas também de trabalhos do professor Navarro, né, estudos que são baseados em outros documentos antigos. E Altaci, quando mencionou, o Cocamba falou, a gente tem ancião, a gente tem os mais velhos que ainda estão falando, né? Então a gente vê que as línguas indígenas, e na verdade todas as línguas, mas no nosso caso especificamente, as línguas indígenas, elas podem se manter, se transformar e ser retomadas, ser revitalizadas, né? ser reavivadas a partir das mais diferentes fontes, né? Então podem ser documentais, podem ser estudos acadêmicos, científicos, linguísticos, ou seja lá quais forem, pode ser com os mais velhos, pode ser com os sonhos, com os cantos, com os icaros. Então isso me chama muita atenção, porque me parece que é uma das grandes potências da discussão que a gente tem aqui, das experiências que são apresentadas aqui por vocês e pelas outras comunidades de fala de outras línguas e de outros povos indígenas, e que talvez se vocês tivessem a possibilidade de falar um pouco mais, por exemplo, o que de Secrá, como que ele está vindo, a partir de que fontes, onde que vocês estão pegando se aproximando dos elementos dessa língua, do som dessas línguas, do registro, enfim, porque varia muito. Então, é documento, é memória dos mais velhos, são outras experiências, e assim, né, passo para todos que quiserem refletir sobre isso, porque me parece que é um elemento que permite com que a gente pense sempre esses processos de retomada, de revitalização, a partir de uma materialidade da língua, né? Uma materialidade de uma língua viva, que ela vem pelo som, ela vem pela fala, ela vem pelos barulhos do território, né? Além das próprias memórias. Então isso pode influenciar, pode colaborar, mas pode colaborar para que outras experiências também busquem outros caminhos de aproximação com essas línguas que estão em diferentes estágios de retomada. Então, gente, eu vou passar o microfone para a Altaci, para ela fazer um apanhado sobre as apresentações, dar continuidade à nossa